Neste vídeo, você vai aprender a controlar suas emoções mesmo diante de provocação, rejeição ou abandono. Blindar sua mente contra gatilhos que antes te desestabilizavam. Reconhecer padrões de autossabotagem e interrompê-los com consciência. Colocar limites saudáveis sem culpa e com maturidade emocional. Usar o silêncio como força e não como fraqueza ou fuga. Aplicar o estoicismo no dia a dia, com exemplos reais e reflexões profundas. Valorizar sua própria paz, se afastando de tudo que a ameaça. Esse vídeo é um manual prático de autodomínio emocional, baseado na sabedoria estoica de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, transformado em linguagem simples, direta e aplicável. Vamos começar. Tem dias que o peito pesa como se carregasse uma pedra invisível e a alma parece gritar em silêncio enquanto o mundo ao redor segue no piloto automático. Você olha para os lados procurando um sinal de socorro, mas o que encontra são olhares vazios e promessas esquecidas. Aqueles que juraram estar com você evaporam quando o chão começa a ceder. É como estar no fundo de um poço, esperando por uma corda que nunca vem. E o mais assustador não é o abandono em si, mas a constatação de que talvez ninguém tenha, de fato, prestado atenção em você desde o início. As pessoas dizem o que você quer ouvir. Dizem que vão ficar, que se importam, que você pode contar com elas. Mas no momento em que sua dor fica mais funda, quando aquela noite fria te abraça e o choro não respeita horário, você percebe que a presença delas era só um eco. É na ausência que a verdade aparece nua. Quase todo mundo some quando mais se precisa. Não porque odeiam você, mas porque a maioria não sabe nem lidar com a própria dor. Quem dirá com a sua? Só que existe um ponto de virada aí. Aquela sensação de estar sozinho no escuro pode parecer um castigo, mas na real é o começo do seu treinamento. É nesse silêncio quase cruel que nasce uma habilidade esquecida. Observar sem reagir. Parece simples? Espera só até alguém te pisar, até você sentir a raiva subindo como fogo na garganta e ainda assim manter a postura. Porque o impulso quer explosão, mas a sabedoria pede contenção. E é nessa hora que você começa a entender a diferença entre agir com razão e reagir como refém das emoções. O estoico entende isso como poucos. Ele não se faz de pedra, mas aprende a não ser moldado pela mão de quem tenta esmagá-lo. Ele segura o grito, não porque não sente, mas porque sabe que mostrar fraqueza para quem não merece é dar munição ao inimigo. Lembra daquela vez em que você perdeu o controle? Mandou uma mensagem que não devia, gritou com quem só queria te ver perder a cabeça, chorou na frente de quem adorava ver você cair? Pois é, isso é o que acontece quando a emoção toma o volante. E uma vida dirigida pela impulsividade sempre acaba em colisão. A verdadeira força não está em parecer inabalável, mas em suportar o furacão por dentro, sem desmontar por fora. A arte do silêncio não é covardia, é estratégia. Não é ausência de dor, é domínio sobre ela. Imagine você, sozinho num quarto escuro com o celular na mão e aquele desespero te corroendo por dentro. O dedo tremendo, quase mandando uma mensagem só para sentir que ainda existe alguém. Mas aí você para, respira e decide não mandar nada. Só observa o vazio. E pela primeira vez, não se desespera. Isso não é fraqueza. Isso é você no controle. Quando você começa a agir assim, o mundo estranha. Gente acostumada a te ver perder o controle vai tentar te provocar de novo, testar seus limites, te chamar de frio, de insensível. Só que agora você enxerga o jogo, percebe que por muito tempo foi manipulado, culpado por sentir demais, por amar demais, por tentar manter ao seu lado quem nunca quis ficar. E é aí que você vira a chave. Você para de pedir atenção e começa a dar atenção para si mesmo. Você quebra o ciclo. Você se reconstrói no silêncio. Você se olha no espelho com outros olhos agora. Não mais procurando aprovação, mas tentando entender quem é essa versão que nasceu do próprio abandono. E para sua surpresa, ela parece mais inteira do que todas as outras que já tentou construir para agradar alguém. Não tem mais maquiagem emocional, nem personagens para caber nas expectativas dos outros. Só você, com suas dores expostas, mas de pé. E nesse novo reflexo, você começa a identificar uma força que sempre existiu, mas vivia soterrada de carência. É como descobrir um poço de coragem escondido bem no meio do deserto.
Aquela vontade de correr atrás de quem foi embora começa a diminuir. Não porque o amor desapareceu, mas porque a necessidade de se salvar sozinho ficou maior. A urgência de se proteger de tudo que te fazia sangrar passou a falar mais alto. Agora, você escolhe o silêncio, não por orgulho, mas por sanidade. E cada vez que deixa de responder uma provocação, cada vez que recusa um convite para discutir, é como se estivesse blindando o seu espírito. Você entende, enfim, que nem tudo que te incomoda merece resposta, e que ignorar também é uma forma de sabedoria. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. E isso nunca fez tanto sentido quanto agora. Antes, qualquer coisinha era motivo para explodir, para se justificar, para tentar convencer os outros de que você era bom, justo, digno. Agora, você se cala. Não porque aceitou tudo, mas porque entendeu que o barulho não muda nada. Você se tornou seletivo até na raiva. Já não distribui emoção como brinde. Já não empresta mais o seu coração para quem não sabe cuidar. E o mais curioso é que, quanto mais você se recolhe, mais percebe quem fica e quem só estava ali enquanto você era útil. O silêncio revela muito mais do que a fala. E essa solidão que antes parecia castigo, vira um tipo estranho de liberdade. Você começa a caminhar sem muletas emocionais. Não precisa mais de mensagens confirmando que é amado, nem de curtidas dizendo que está certo. Você para de mendigar atenção e começa a colher respeito. E acredite, tem algo de sagrado nesse tipo de mudança que vem de dentro e não precisa ser anunciada. Claro, vai doer. Não tem milagre. Vão existir noites em que o travesseiro vai ser o único confidente. Vão ter dias em que o peito vai apertar de novo e a mão vai quase apertar aquele número antigo na agenda. Mas aí você respira, lembra do que já viveu, lembra de todas as vezes que caiu por se entregar rápido demais e decide ficar firme, não porque está curado, mas porque sabe que o caminho da cura passa por resistir. A disciplina emocional é como músculo, dói no começo, mas te sustenta lá na frente. A filosofia estoica não é sobre virar pedra, mas sobre aprender a não ser levado pelo vendaval. Marco Aurélio dizia que as coisas que nos acontecem são neutras, somos nós que damos o julgamento. E é isso que você começa a treinar no silêncio. A mente se torna mais afiada, o coração mais seletivo, a presença mais difícil de ser acessada. E quando alguém tenta entrar na sua vida de novo, percebe que não é mais tão simples te alcançar. Porque agora você exige algo que pouca gente está disposta a oferecer. Respeito. Respeito, aliás, se torna a sua nova fronteira. Antes você aceitava migalhas achando que era amor, achava que paciência era virtude, mesmo quando só servia para aguentar o que não devia. Mas agora a régua mudou. Você passou tanto tempo tentando segurar laços frouxos que quase esqueceu como era viver leve. Aí, quando para de correr atrás, percebe que quem realmente queria ficar já estava ali. Silencioso talvez, mas presente. E quem sumiu, bom, era só ruído. Era presença barulhenta e vazia, do tipo que ocupa espaço, mas não preenche nada. A transformação não acontece de um dia para o outro. Ela vem em ondas. Às vezes você acorda forte, sente que vai dominar o mundo. Em outras, mal consegue sair da cama. E tá tudo bem. O importante é seguir, porque o estoico sabe que nem todo dia será de vitórias, mas todos os dias podem ser dias de firmeza. Você começa a encarar a vida como um campo de treino. Cada provocação vira um exercício de controle, cada rejeição uma chance de crescer. E a cada queda, uma pergunta. O que posso aprender com isso? Essa pergunta, inclusive, começa a mudar o foco. Antes, toda dor virava drama. Agora vira estudo. A mente treinada não elimina o sentimento, mas analisa ele como se fosse um visitante. Chegou? Ok. Senta aí. Me mostra o que veio ensinar. É quase como se você criasse uma distância entre você e o que sente, sem negar nada, mas também sem se deixar afundar. O coração bate, a respiração pesa, mas os pés continuam firmes. E mesmo quando tudo parece prestes a desabar, há uma voz nova dentro de você que diz: calma, passa. E realmente passa. A dor, quando aceita e compreendida, perde o poder de te dominar. É como um bicho bravo que para de morder quando percebe que não te assusta mais. E então surge um espaço novo, limpo,
onde antes só havia confusão. Ali você começa a reconstruir. Primeiro por dentro, um valor aqui, um limite ali, uma nova prioridade mais adiante. Você percebe que não quer mais ser o herói da história de ninguém. Agora, quer ser inteiro na sua própria narrativa, com erros, com acertos, mas com verdade. Sêneca dizia que o maior poder é o de dominar a si mesmo. E você sente isso na prática, quando escolhe o silêncio ao invés do ataque, quando segura o dedo ao invés de escrever o que não deve, quando decide sair de uma discussão com a alma em paz. Isso não é covardia, é autocontrole. E no mundo de hoje, onde todo mundo fala demais e ouve de menos, quem sabe calar se torna raro. É o tipo de força que não aparece nas redes sociais, mas salva a sua saúde mental. Com o tempo, até os outros começam a notar. As provocações diminuem, os convites vazios somem, as cobranças injustas perdem espaço, porque a sua nova postura, silenciosa mas firme, começa a ensinar sem falar nada. E quem não souber lidar com isso, vai se afastar naturalmente. Não por punição, mas por incompatibilidade. Você não precisa mais forçar nada. A paz que você construiu no silêncio agora serve como filtro. Só entra quem entende o valor de estar perto sem machucar. E não é que com o tempo, essa paz silenciosa começa a se tornar confortável? No começo, o silêncio gritava. Era pesado, incômodo, parecia abandono. Mas agora, ele soa como uma música suave que só você escuta. Você já não sente mais aquela urgência de provar seu valor para ninguém. Já não precisa da validação que antes parecia vital. Aos poucos, sua presença vira um território sagrado e você escolhe com mais cuidado quem pisa ali. Aprender a ficar só é como aprender uma língua nova. No início você tropeça, mas depois começa a falar com fluência. A tentação de voltar ao antigo padrão ainda aparece de vez em quando. Vem disfarçada de nostalgia, de saudade, de vontade de reviver momentos bons. Mas aí você se lembra do preço que pagou. Lembra das noites mal dormidas, do estômago embrulhado, das mensagens ignoradas, da sensação de mendigar carinho. E entende que aquilo não era amor, era apego. E apego, quando não é recíproco, vira prisão. Hoje você prefere a liberdade de estar em paz a se amarrar em relações que só te puxam para trás. Aliás, o estoicismo te ensina isso de forma brutalmente honesta. Tudo o que está fora do seu controle deve ser aceito, não combatido. E isso inclui o comportamento dos outros, os sentimentos que não são correspondidos, os convites que não chegam, os retornos que não vêm. Aceitar não é se conformar, é parar de gastar energia tentando mudar o que não depende de você. É focar no que você pode melhorar. Seu pensamento, sua reação, sua conduta. Essa mudança de foco é o que transforma o caos em clareza. Você começa a entender que amadurecer é, no fundo, abrir mão. Abrir mão de querer estar certo o tempo todo, de querer convencer todo mundo, de esperar que os outros te tratem como você os trata. É doloroso, sim, mas é também libertador. Porque à medida que você para de exigir, começa a observar. E quem observa mais, sofre menos. Percebe antes. Evita mais. E quando a dor chega, ela não encontra mais um coração desprotegido, mas um espírito blindado por experiências vividas com os olhos bem abertos. As pessoas ao redor estranham essa sua mudança. Algumas vão dizer que você está diferente, que ficou mais frio, mais distante. E estão certas. Você realmente mudou. Só que o que elas não sabem é o quanto precisou se endurecer para não ser quebrado de novo. Agora cada limite seu tem uma cicatriz por trás. Cada não que você diz guarda uma história. E quem não entende isso não merece explicação, porque a explicação cansa. A defesa desgasta. E no fim das contas, quem quer entender mesmo, não precisa que você fale tanto. É curioso como a força mais genuína é aquela que não grita. Ela se move em silêncio, se mostra nos gestos, se afirma nos limites. Você não precisa mais bater na mesa para mostrar que tem valor. Agora, a sua postura já diz tudo. E quando você se cala diante da ofensa, quando vira as costas para o desrespeito, quando decide se preservar em vez de se justificar, é como se estivesse dizendo: eu mudei, e não volto mais para aquele lugar onde me perdi tentando ser aceito. Tem um dia que marca essa virada.
Você não sabe ao certo quando foi, mas percebe que aconteceu. Um momento em que algo dentro de você simplesmente parou de implorar. Pode ter sido depois de uma conversa fria, um silêncio covarde ou uma decepção repetida. O que importa é que ali você percebeu. Ninguém vai te salvar. E mais do que isso, ninguém precisa. Porque a partir daquele ponto, você se assume. Assume a responsabilidade de cuidar de si mesmo, sem esperar aplauso, sem esperar retorno, sem mendigar afeto. Esse ponto de virada não vem com fogos de artifício, nem com uma música de fundo. Ele chega mudo, discreto, quase invisível. Mas é como uma porta que se fecha por dentro. E a chave some. Não porque você está com raiva, mas porque finalmente entendeu que continuar ali era como insistir numa casa que desaba cada vez que você tenta morar nela. Não vale a pena. Algumas conexões só existem para te ensinar o que não aceitar nunca mais. E essas lições são mais valiosas que qualquer discurso bonito. Você começa a investir na sua mente como um guerreiro afia sua espada. Cada leitura, cada reflexão, cada escolha consciente vira parte da armadura. E aí, quando o mundo tenta te atingir, não encontra mais um campo aberto. Encontra um terreno protegido, delimitado. A dor até bate, mas não atravessa. Porque agora você sabe a diferença entre sentir e se afogar. Entre amar e se perder. Entre ceder e se apagar. E essa sabedoria não veio de livros apenas, mas das quedas que você levantou calado. É por isso que a filosofia estoica te chama para olhar para dentro, sempre. Ela não nega o mundo, mas te ensina a não depender dele para ter paz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não como vaidade, mas como treino, um lembrete diário de que o verdadeiro inimigo nunca está do lado de fora, mas na forma como você reage. E essa consciência, uma vez despertada, não volta a dormir. Você passa a se observar com mais cuidado, a perceber as armadilhas que você mesmo criava, a rir, inclusive, das antigas versões de si mesmo. E quando a vida tenta te provocar de novo, e ela vai tentar, você já não reage como antes. Alguém some, você observa. Alguém mente, você observa. Alguém te fere, você observa. E nessa observação, você decide o que merece ou não sua energia. Não é orgulho, é autoproteção. É como sair da chuva quando percebe que o guarda-chuva furado só te fazia parecer forte, mas te deixava encharcado por dentro. Agora, você prefere o abrigo da consciência do que a aparência da coragem. Com o tempo, até seu corpo começa a responder. A respiração fica mais leve, o peito menos apertado, a mente mais clara. As madrugadas insones dão espaço a silêncios que não machucam mais. E quando a saudade aperta, você não corre mais atrás de quem foi. Você corre para dentro, aprende a se acolher, aprende a se bastar e descobre que esse é o tipo de amor mais difícil, mas também o mais fiel que existe. Você percebe que esse amor próprio não tem nada a ver com ego inflado ou frases motivacionais de rede social. Tem a ver com compromisso. Um compromisso silencioso com sua própria sanidade. Um pacto de nunca mais se deixar de lado só para caber na vida de alguém. É um processo. Tem dia que parece que você está vencendo, e no outro parece que tudo desmoronou de novo. Mas aí você lembra, o progresso não é uma linha reta. Às vezes é um passo para frente e 2 para trás. E tudo bem, porque agora você tem direção. A direção é para dentro. Sempre foi. A gente só não enxergava por causa do barulho. Barulho das cobranças, das comparações, da opinião dos outros. Mas quando o silêncio chega e você começa a escutar sua própria voz, descobre que tinha um mundo inteiro aí dentro esperando para ser ouvido. E essa voz não grita, ela sussurra. Ela diz, você consegue, só precisa continuar. E mesmo sem plateia, sem apoio, sem likes, você segue. Porque agora não faz mais pelas pessoas, faz por si. O estoico que renasce em você entende que viver bem é uma questão de escolhas conscientes, não de controle absoluto. A dor não vai sumir, a frustração vai aparecer, as perdas continuarão acontecendo, mas você vai ter uma nova postura diante disso tudo. Não vai mais viver no piloto automático, reagindo a tudo como se fosse uma questão de sobrevivência. Vai respirar antes de falar. Vai pensar antes de agir.
Vai deixar o mundo gritar enquanto você caminha firme, sem se abalar. Epicteto tinha razão quando dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Liberdade não é fazer o que quiser, é ter controle sobre o que te controla. E isso é raro, porque o normal é explodir, responder, culpar, exigir. O raro é observar, refletir, perdoar, seguir. E você começa a gostar de ser raro, de ser diferente, de não se perder no meio da multidão barulhenta. É estranho no começo, mas depois vira paz, vira alívio, vira força. Aqueles que cruzam seu caminho agora percebem algo diferente. Alguns vão se incomodar, vão sentir falta da versão antiga que cedia fácil, que aceitava tudo, que fazia de tudo para agradar. Mas essa versão foi enterrada no dia em que você decidiu se respeitar. Hoje, você escuta mais e fala menos. Não porque não tem opinião, mas porque aprendeu o peso de cada palavra. E também aprendeu que o silêncio, quando bem usado, fala mais alto do que qualquer argumento. Se alguém quiser entrar na sua vida hoje, vai precisar tirar os sapatos, porque agora é chão sagrado. Não tem mais espaço para quem chega bagunçando, para quem traz caos, para quem não sabe a diferença entre amor e dependência. Você já chorou demais para aceitar pouco, já caiu demais para rastejar de novo. Agora só caminha ao lado quem entende o valor do silêncio, da calma e da presença, porque essa é a base do seu novo mundo. Um mundo sem barulho desnecessário. Um mundo feito de paz conquistada e não de promessas vazias. A partir desse ponto, até os dias difíceis ganham outro significado. Eles não somem, mas agora você os atravessa com outra mentalidade. A dor não te arrasta mais como antes. Ela até encosta, cutuca, tenta te fazer dobrar. Só que agora você não se quebra, você respira. Aprende a atravessar a tempestade com o rosto molhado, mas com a alma em pé. Você vira especialista em sobreviver aos dias nublados, sem perder de vista o próprio sol. Porque ele ainda está lá, mesmo quando tudo parece escuro demais. E se em algum momento o velho impulso tenta voltar, você sabe como se segurar. É quase como ver de fora. Você se reconhece prestes a reagir, a escrever, a ligar, a discutir. Mas aí para, observa. E nesse pequeno intervalo entre o impulso e a ação, você escolhe não seguir o velho roteiro. Isso é poder. Isso é domínio. Isso é o que separa quem repete padrões de quem se transforma. E mesmo que ninguém veja, você sabe que ali houve uma vitória silenciosa. A prática estoica te molda como a água molda a pedra, sem pressa, sem estardalhaço, mas com persistência. Cada vez que você observa em vez de explodir, você treina a mente. Cada vez que você escolhe a calma, mesmo com o coração agitado, você fortalece o espírito. Essa é a verdadeira blindagem. Não é se tornar frio, é se tornar firme. É conseguir manter sua paz, mesmo quando o mundo tenta te roubar. E acredite, o mundo vai tentar. Mas agora você não está mais desarmado. Marco Aurélio costumava escrever para si como se estivesse se preparando para a batalha todos os dias. E no fundo, é isso mesmo. A vida é um campo de teste diário. Teste de paciência, de tolerância, de firmeza. E quando você entende isso, começa a se preparar diferente. Cuida da sua mente como quem cuida de uma espada. Apara os excessos, afia os pensamentos, limpa os sentimentos pesados. Não é fácil, mas é possível. E mais do que possível, é necessário. Os outros talvez nunca saibam o quanto você mudou. Talvez continuem agindo como se nada tivesse acontecido, como se você ainda fosse o mesmo. Mas você vai sentir, vai perceber nos detalhes, nas mensagens que você não responde mais, nas conversas que você escolhe não ter, nos lugares que você decide não ir. Cada uma dessas escolhas é uma forma de dizer a si mesmo: agora eu me protejo. E isso, por si só, já vale o esforço. E mesmo que às vezes venha a vontade de voltar atrás, de ceder, de ser como antes, você lembra da dor que isso causava. Lembra da ansiedade, do desgaste, da frustração, e isso basta para manter o foco. Porque não existe avanço sem disciplina. Não existe mudança real sem desconforto. Mas você já passou pela pior parte, já enfrentou o escuro, já sentiu o fundo. E é por isso que agora, mesmo tropeçando, você segue com os olhos mais abertos, o coração mais seletivo e a alma mais leve. Nesse ponto da caminhada,
algo curioso começa a acontecer. Você começa a se surpreender consigo mesmo. Coisas que antes te tiravam do sério, agora só arrancam um suspiro e um pensamento calmo. Não vale a minha energia. E essa frase vira seu escudo, porque a vida continua testando. As pessoas continuam sendo imprevisíveis, mas você não é mais o mesmo. Seu chão ficou mais firme, e quem pisa nele sente isso. A leveza que você carrega não vem de ausência de problema, mas da maturidade de não carregar o que não te pertence mais. E quando alguém tenta te ferir, você já não responde com o mesmo desespero de antes. Às vezes, só um olhar calmo já diz tudo, porque agora você não quer provar nada para ninguém. Já entendeu que o verdadeiro respeito começa quando você mesmo se respeita. E por isso, você cuida do que entra na sua mente como cuida do que entra na sua casa. Nem todo mundo merece acesso. Nem toda opinião merece resposta. Nem todo convite merece presença. Aprender a filtrar é também uma forma de sabedoria. É aqui que a solitude deixa de ser fardo e passa a ser abrigo. Você começa a curtir sua própria companhia. Não por orgulho, mas porque ali você encontra paz. Pode parecer estranho para quem sempre precisou de companhia para se sentir vivo, mas viver em paz com o próprio silêncio é um sinal de que você já venceu várias batalhas internas. E isso, meu amigo, é raro, é bonito, é forte. É o tipo de vitória que não estampa troféu, mas muda sua forma de andar pelo mundo. Epicteto dizia que, se você quer ser invencível, não entre em competições cujo resultado não depende de você. E com o tempo, você entende que tentar controlar o que os outros pensam, sentem ou fazem é exatamente isso, uma competição injusta. A partir daí, você se retira, de brigas inúteis, de conversas desgastantes, de ciclos viciados. Você se recolhe não por fraqueza, mas por respeito, porque sua energia não é moeda para qualquer um gastar. Você já doou demais. Agora só compartilha. Essa escolha muda o ambiente. Onde antes havia urgência, nasce paciência. Onde antes havia cobrança, nasce leveza. E mesmo nos momentos em que o passado tenta puxar seu pé, você já tem consciência suficiente para não cair no mesmo buraco 2 vezes. Isso é viver desperto. Não é viver sem erro, mas com atenção. É saber o que se quer e, mais ainda, o que não se aceita mais. E a cada dia, essa clareza aumenta. Ela se espalha nos detalhes, no jeito que você fala, no que você consome, no que você entrega e no que você retira. E quando as pessoas que te conheciam antes dessa mudança te encontram agora, muitas não sabem como lidar, porque você já não reage, já não explica, já não se dobra, e isso incomoda, porque o mundo acostumou a ver pessoas implorando por atenção, não construindo respeito em silêncio. Mas esse é o caminho do estoico. Ele não busca aplausos. Ele busca coerência. E mesmo que caminhe sozinho por um tempo, ele sabe que não existe companhia melhor do que a paz que vem de uma mente em ordem. Chega uma hora em que você olha para trás e nem se reconhece mais. A forma como você pensava, como se doava, como se anulava, tudo aquilo parece coisa de outra vida. E de certo modo é, porque você não é mais aquele que aceitava qualquer migalha só para não se sentir sozinho. Hoje, você prefere o silêncio a uma presença tóxica. Prefere a própria companhia a uma relação que suga. E essa mudança não veio de um livro ou de um vídeo. Veio da dor, veio da queda, veio de cada vez que você foi deixado no escuro e precisou aprender a enxergar com os próprios olhos. O processo de se curar sozinho é doloroso, mas também é sagrado. Ele te obriga a se conhecer num nível que ninguém mais pode alcançar. Você descobre feridas que estavam escondidas, crenças que te sabotavam, medos que disfarçava com risos. E ao iluminar tudo isso, algo dentro de você começa a mudar. Você não quer mais parecer forte, quer ser verdadeiro. Quer falar menos do que sente e demonstrar mais no que escolhe. E principalmente, quer parar de se abandonar só para manter o outro por perto. O estoicismo te ajuda a entender que algumas dores não devem ser evitadas, mas atravessadas. Sêneca dizia que sofrer antes da hora é sofrer 2 vezes. E com isso, você começa a parar de sofrer por antecipação. Aprende a lidar com os fatos e não com os medos. Vive o agora com mais presença, mesmo que ele esteja difícil,
porque quando você para de brigar com o momento presente, começa a transformá-lo. E isso faz toda a diferença. A vida continua te testando, sim, mas você agora responde com consciência, não mais com desespero. E assim, dia após dia, você se torna alguém mais forte. Não do tipo que finge não sentir, mas do tipo que sente tudo e ainda assim escolhe o melhor caminho. Essa força é silenciosa, discreta, mas poderosa. Ela se revela quando você é provocado e não reage, quando é esquecido e não se humilha, quando sente vontade de gritar, mas escolhe a calma. Cada uma dessas escolhas te constrói por dentro. E quando você menos espera, aquela dor que parecia impossível já não dói mais tanto assim. A dor vira lição, a decepção vira filtro, a solidão vira casa e o silêncio vira oração. É como se o universo começasse a te respeitar porque você finalmente se respeita. As relações mudam, as conversas mudam, até os lugares por onde você anda começam a ser outros. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro e agora só aceita o que estiver alinhado com essa nova versão. Você não tem mais pressa, não corre mais atrás, não força. Agora, se algo precisa ser forçado, é porque já está fora do seu caminho. E o mais bonito é perceber que você chegou até aqui mesmo quando ninguém acreditava. Você foi desacreditado, subestimado, esquecido, e mesmo assim construiu uma paz que não depende de ninguém para existir. Isso é raro, isso é forte, isso é real. E agora, toda vez que a vida tentar te derrubar, vai encontrar uma base sólida, porque você aprendeu, na prática, o que significa ser dono de si. E dono de si, meu amigo, não se vende, não se explica, não se perde. A partir daqui, você começa a enxergar a vida com outros olhos. Não são olhos ingênuos nem endurecidos demais. São olhos treinados, que já viram o suficiente para não se enganar fácil, mas ainda têm sensibilidade para se emocionar com o que é verdadeiro. E é nessa mistura que nasce o equilíbrio. O mesmo coração que já foi partido agora aprende a bater mais devagar, com mais critério. Não pula por qualquer gesto, não se abre por qualquer sorriso, porque agora ele entende. Quem tem paz tem pressa de nada. Isso não quer dizer que você virou alguém frio ou distante. Pelo contrário, você ficou mais profundo. Quem quiser se conectar com você agora vai precisar mergulhar também. Não dá mais para viver só na superfície. Não dá mais para fingir interesse, demonstrar carinho de vez em quando e esperar que isso seja suficiente. Porque você já se perdeu demais tentando manter gente que não queria ficar. Já entregou demais por medo de perder. Agora, só permanece ao seu lado quem chega com verdade, constância e respeito. A filosofia estoica ajuda a manter essa firmeza. Marco Aurélio escreveu: aceite o que o destino traz, mas faça o melhor com o que você tem. Essa frase começa a ecoar na sua cabeça. Você para de lutar contra o que não depende de você. Para de querer mudar as pessoas. Para de se arrastar para caber. E começa a focar no que está nas suas mãos. Seus pensamentos, suas escolhas, seus limites. É como limpar uma janela suja. De repente o mundo não mudou, mas ficou mais claro. E você vê melhor onde vale a pena colocar seus passos. Com essa clareza, vem uma tranquilidade que beira o sagrado. Você já não se apavora quando algo sai do previsto. Já não se desespera quando alguém se afasta. Já não corre mais atrás do que precisa correr de você. E isso, no mundo de hoje, é quase um superpoder, porque a maioria ainda vive reagindo. Reagindo à rejeição, ao medo, à comparação. Mas você não. Você se antecipa. Você escolhe com calma. Você responde com sabedoria. E quem te observa de longe sente que tem algo diferente em você, mesmo sem entender o que é. Talvez seja o silêncio, talvez seja a firmeza nos olhos, talvez seja o jeito como você não força mais nada. Mas uma coisa é certa, sua presença mudou. Agora, ela impõe respeito sem precisar levantar a voz. E isso afasta muita gente. Gente que queria o seu carinho, mas não queria assumir a responsabilidade de cuidar dele. Gente que amava sua luz, mas fugia toda vez que você apagava por dentro. Essas pessoas não aguentam a versão sua que se ama. E tudo bem, porque você também cansou de se abandonar para não ser abandonado. A sua nova paz tem um preço. Às vezes é a solidão, às vezes é o silêncio, às vezes
é a saudade, mas nada disso é mais caro do que voltar a ser quem você era antes. Você se lembra bem daquele vazio disfarçado de relacionamento, daquela angústia com o nome de amor, daquela ansiedade chamada atenção. E agora, você prefere o vazio real ao cheio falso. Prefere o silêncio verdadeiro à conversa forçada. Prefere a sua companhia a qualquer presença que te diminui. E isso sim é amor próprio de verdade. Amor próprio, aliás, não é só se olhar no espelho e se achar bonito. É também dizer não com firmeza, mesmo quando o coração hesita. É cortar laços que apertam mais do que acolhem. É escolher a paz mesmo quando a solidão parece mais forte. Porque amar a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Você aprende que se não se proteger, ninguém vai fazer isso por você. E essa consciência, mesmo que doa no início, se transforma numa armadura com o tempo. Uma armadura silenciosa, mas indestrutível. Essa proteção não te isola, ela te seleciona. Você começa a perceber quem realmente merece estar ao seu lado. E mais, entende que a maioria das pessoas só sabe amar quando você está bem. Poucos ficam quando você desaba. Poucos escutam de verdade. Poucos suportam suas pausas. E tudo isso serve como filtro. Aqueles que não aguentam sua essência não merecem sua presença. E ao invés de se culpar por isso, você agradece. Agradece por finalmente ver com clareza quem estava com você e quem só passava o tempo. O estoicismo te ensina justamente isso, a não depender do externo para se sentir inteiro. Sêneca falava sobre a importância de ser autossuficiente emocionalmente. E na prática, isso quer dizer que sua alegria não pode estar nas mãos dos outros. Nem sua paz, nem seu valor. Quando você entende isso, fica mais leve, porque para de colocar nas mãos do mundo a chave da sua serenidade. E isso muda tudo. A ansiedade diminui, o medo some, o controle retorna. Você volta a ser dono de si. Com o tempo, seus olhos ficam mais calmos, sua fala mais precisa, seu caminhar mais seguro. As pessoas notam mesmo sem você dizer nada, porque sua energia muda. Já não é mais a de alguém que implora, agora é a de alguém que escolhe. E essa escolha incomoda muita gente, porque o mundo se acostumou a ver você cedendo. Agora que você impõe limites, te acham grosso, acham que você ficou arrogante. Mas você sabe, não é arrogância, é proteção. É só o escudo de quem já sangrou demais. Você já não aceita qualquer coisa, já não entra em qualquer conversa, já não alimenta esperanças vazias. Agora cada passo seu tem intenção, cada palavra tem peso, cada presença ao seu redor tem significado. E quando percebe que algo não soma, você se retira. Sem drama, sem grito, sem bilhete. Só vai. Porque entendeu que sua paz não pode mais ser negociada. E isso vira seu novo modo de viver. Menos barulho, mais sentido. Menos urgência, mais escolha. Esse novo você não se anuncia com fogos. Ele se constrói no detalhe, no jeito que você não se desespera, no modo como você lida com os próprios sentimentos, na sua capacidade de observar antes de agir. E quem quiser te acompanhar agora vai ter que vir com calma, com respeito, com verdade, porque o tempo de mendigar migalhas acabou, e quando alguém percebe isso em você, ou se afasta ou se transforma, você começa a perceber que nem todo afastamento é uma perda. Muitas vezes é livramento. É o universo tirando de perto o que já não combina mais com sua nova vibração. E mesmo que no começo você sinta um vazio, logo percebe que esse espaço serve para algo melhor entrar. Antes, você aceitava qualquer presença só para não ficar sozinho. Agora, você entende que estar só é diferente de estar mal acompanhado. E essa diferença muda completamente sua forma de se relacionar com o mundo. E falando em mundo, você já não o enxerga como antes. Aquilo que te feria, agora não fere mais. Aquilo que te prendia, agora não segura. Porque a mente foi treinada e o coração educado. Você se tornou um tipo raro de pessoa, aquela que sente tudo, mas não se afoga em nada, aquela que enxerga o caos e escolhe a ordem, aquela que já chorou tanto que aprendeu a sorrir com o que tem. Isso não vem de fora, não vem dos outros. Vem da escolha de não se perder de novo tentando se encontrar em alguém. O estoico não nega o sentimento, ele só não se entrega ao descontrole. Marco Aurélio dizia que o que prejudica alguém pode fortalecê-lo se ele permitir.
Essa frase começa a guiar suas decisões. Você para de buscar culpados e começa a buscar crescimento. Para de pensar, por que comigo? E começa a pensar, o que posso aprender com isso? Essa virada de pensamento te salva, porque onde antes havia peso, agora há propósito. Onde antes havia confusão, agora há clareza. E essa clareza reflete em tudo, nas amizades, nos amores, nos ambientes. Você fica mais seletivo, não por soberba, mas por sabedoria. Já não tem paciência para conversa rasa, para afeto morno, para gente que vem e vai conforme a maré. Você quer profundidade, quer gente que se joga de verdade, que fique mesmo quando o seu brilho apaga. Porque agora você entende que luz de verdade é aquela que acende mesmo na escuridão. E se alguém só te ama nos dias bons, esse amor não te serve mais. As pessoas sentem sua ausência, algumas tentam voltar, outras apenas observam de longe. Mas você já não precisa mais provar nada para ninguém. Já entendeu que se teve que se perder para se encontrar, valeu a pena. Cada lágrima virou tijolo, cada não virou escudo, cada silêncio virou oração. E hoje, seu caminho pode até ser mais solitário, mas também é muito mais verdadeiro, porque agora ele é seu. Não é mais moldado pelas expectativas alheias, é feito da sua essência, do seu ritmo, da sua força. E quando você olha para frente, o que vê não é um destino pronto, mas um espaço aberto. Um espaço que te convida a continuar construindo com consciência, sem pressa, sem pressão, só com presença. Porque viver bem não é sobre encher a vida de coisas e pessoas, é sobre esvaziar o que pesa e cultivar o que faz sentido. E agora, mais do que nunca, tudo o que você quer é paz. E tudo o que você aceita é aquilo que estiver à altura dessa paz. Com o tempo, até os seus pensamentos ficam mais leves. Aquelas repetições mentais, aquelas cenas que voltavam 1000 vezes na cabeça, já não têm mais a mesma força. Você aprendeu a soltar. Aprendeu a não se apegar a tudo que sente, nem tudo que lembra. Percebeu que guardar rancor só te machucava, que remoer o passado era como ficar andando em círculos dentro da própria dor. E quando finalmente escolheu largar, algo novo nasceu. Nasceu uma calma, uma serenidade que não depende de ninguém, só de você mesmo. Essa calma é o tipo de coisa que não se explica direito, mas se sente. Você acorda e já não carrega mais o peso de se provar. Não sente mais a obrigação de ser aceito, entendido, aprovado. Agora, o foco mudou. Em vez de buscar validação, você busca alinhamento. Em vez de tentar agradar, você busca coerência. E isso muda o ritmo da vida. Porque quando você se alinha com sua verdade, até os dias ruins ficam mais suportáveis. E os bons ficam mais profundos. Epicteto dizia que o homem sábio não se lamenta pelo que não tem, mas se alegra com o que possui. E é por aí que você vai. Não com um sorriso forçado, mas com um contentamento silencioso. Você começa a agradecer mais. Pelo que ficou, pelo que partiu, pelo que nem chegou. Porque tudo fez parte do seu processo de crescimento. Tudo ensinou alguma coisa. Até o que doeu. Até o que te deixou em pedaços. Hoje, você olha para tudo isso não com raiva, mas com gratidão. Foi duro? Foi. Mas foi necessário. E enquanto o mundo corre, você caminha. Enquanto muitos gritam, você silencia. Enquanto tentam provar valor com barulho, você mostra firmeza com presença. Sua evolução não se veste de vaidade. Ela anda de pés descalços, fala baixo, senta em silêncio. E ainda assim ocupa espaço, porque sua paz agora tem densidade. E quem chega perto sente. Sente que ali mora alguém que já enfrentou tempestades e decidiu construir abrigo dentro de si. Alguém que já chorou sozinho e aprendeu a se acolher. As pessoas confundem isso com frieza. Dizem que você está distante, que você mudou. E é verdade. Mudou sim, mas não para se afastar dos outros. Mudou para se aproximar de si. Mudou para se proteger daquilo que antes te destruía. Mudou porque continuar igual era se repetir na dor. Agora, tudo que entra na sua vida passa por um filtro. Se for leve, entra. Se for real, fica. Se for raso, nem chega perto. Essa triagem não vem da cabeça, vem da alma. E só quem já se perdeu entende o valor de se encontrar inteiro. Você já não precisa mais de explicação para estar em paz. Já não busca justificativa para os próprios limites.
Eles existem. E pronto. E cada pessoa que respeita isso mostra que pode ficar. E cada uma que tenta ultrapassar se despede sozinha, sem grito, sem cena, sem drama. Porque agora você entendeu que sua vida é templo. E templo não é lugar para qualquer um pisar com pressa, com sujeira, com descaso. É lugar de respeito, de silêncio, de verdade. E é exatamente isso que você construiu. Um templo dentro de si. E quando você passa a tratar sua vida como um templo, tudo muda. Você não corre mais atrás de gente que só te procura quando precisa. Você não tenta mais segurar o que quer ir embora. Você não perde mais noites inteiras tentando entender o que nunca foi claro. Agora você escolhe. Escolhe com quem gasta tempo, onde coloca energia para quem abre o coração. Não é sobre se fechar, é sobre se proteger. E quando alguém insiste em atravessar seus limites, encontra uma porta fechada, não por vingança, mas por maturidade. Essa maturidade vem com um custo alto. Você precisou quebrar várias vezes até aprender a se reconstruir com paciência. Precisou ver a verdade estampada nos gestos, nos silêncios, nas ausências. Precisou engolir o choro calado, sorrir por fora com a alma em frangalhos, suportar a falta de cuidado de quem dizia se importar. E mesmo assim, você não virou pedra. Você virou raiz. Firmou-se no que é essencial, jogou fora o excesso, abriu espaço para crescer sem precisar provar nada para ninguém. A filosofia estoica sustenta esse processo. Marco Aurélio escreveu que a alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos. E você começou a pintar a sua com mais calma, mais equilíbrio, mais lucidez. Começou a filtrar tudo que consome, tudo que ouve, tudo que pensa, porque entendeu que a mente é como um jardim. Se você não cuidar, o mato cresce e sufoca tudo de bom. Então agora você limpa, cultiva e rega só o que vale a pena. E quando algo tenta invadir esse espaço, você protege, sem culpa. A culpa, aliás, foi uma das últimas correntes que você quebrou. Durante muito tempo, você carregou o peso demais. Culpa por dizer não, culpa por se afastar, culpa por não conseguir salvar todo mundo. Mas agora você entendeu que não é sua função carregar o mundo nas costas, que não é sua obrigação ser sempre compreensível, sempre disponível, sempre forte. Você também tem limites, e respeitar esses limites não é egoísmo, é inteligência emocional. É o que mantém sua saúde mental viva. Com essa nova consciência, você se torna mais leve. Não no sentido de viver rindo o tempo todo, mas de não se deixar afundar por qualquer onda. Você aprendeu a boiar, mesmo em águas turbulentas. Aprendeu que nem todo confronto vale a batalha, que nem toda dúvida merece resposta, que o silêncio, muitas vezes, é o som mais sábio que existe. E isso não te torna indiferente, te torna seletivo. Porque agora você sabe que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não te constrói. E quando as pessoas notam essa sua nova postura, algumas se afastam, outras tentam voltar, algumas respeitam, outras se incomodam, mas nenhuma consegue te tirar do eixo com facilidade, porque você já se viu no fundo, já se curou no escuro, já caminhou sozinho quando ninguém estendeu a mão. E agora, mesmo que venha outra tempestade, você sabe, tem abrigo dentro de você, e isso basta, porque quem aprende a se acolher nunca mais depende de ser aceito pelos outros. A maior liberdade que você encontra nesse caminho é descobrir que pode ser inteiro sem depender do aplauso de ninguém. Antes, cada gesto seu era quase uma performance. Você sorria para não parecer frio, aceitava para não parecer ingrato, concordava para não parecer chato. Mas agora você respira fundo e responde com verdade. Se quer, fica. Se não quer, vai. E esse sim e não passam a vir de um lugar mais profundo, mais alinhado com sua paz. Você para de viver pelos outros e começa, enfim, a viver por si. E nesse processo, até o tempo muda de ritmo. Você não tem mais tanta pressa. Já não se atropela mais tentando resolver tudo de uma vez. Aprendeu que algumas coisas precisam do tempo certo para amadurecer, que tem dor que ensina devagar, que tem silêncio que prepara, e que forçar não apressa, atrasa. A urgência que você sentia antes, aquela ansiedade que te fazia correr atrás, ligar, explicar, implorar, ela se dissolve. Fica só a vontade sincera de seguir, e seguir em paz é um luxo que poucos se permitem.
O estoicismo reafirma isso quando diz que o caminho da virtude exige constância. Epicteto repetia que a dificuldade mostra o homem, e você agora entende que cada dificuldade é como um espelho, mostrando quem você é quando tudo desaba. Você não precisa mais provar coragem gritando, nem mostrar força se expondo. A verdadeira coragem, você descobriu, está em não se desesperar. Está em manter a dignidade mesmo quando tudo dentro de você quer cair. Está em segurar o choro, não por orgulho, mas por consciência de que ele não precisa mais ser mostrado a quem não entende. Com o passar dos dias, você nota como seu olhar mudou. O que antes te deixava para baixo agora mal arranha. O que antes te fazia perder o sono, agora vira aprendizado. Você escuta mais, julga menos, reage quase nunca. Porque entendeu que nem tudo é sobre você. Que o comportamento dos outros fala mais sobre eles do que sobre você. E isso tira um peso imenso das costas. A culpa vai embora. A vergonha também. Fica só o compromisso. Ser leal a si mesmo, mesmo que isso custe a companhia de alguns. E quando o medo de ficar só tenta voltar, você o encara de frente. Lembra de tudo o que passou. Lembra de como era estar rodeado de gente e ainda assim se sentir invisível. Lembra de como tentava se encaixar em lugares que apertavam. E então sorri. Porque agora mesmo só você está inteiro. Porque agora mesmo em silêncio, você está em paz. E essa paz, diferente do passado, não depende de ninguém. Depende apenas de manter-se firme no que você acredita, no que você sente, no que você decidiu não aceitar mais. Você já não é mais movido pela dor. Agora é movido por propósito. Suas escolhas não vêm mais da carência, vêm da clareza. E isso muda tudo. Muda sua postura, sua energia, seu destino. E mesmo que às vezes o passado tente te puxar de volta, você sabe, já não cabe mais lá. Você não serve mais para se diminuir. Já entendeu que o que te fez sofrer ontem foi o que te ensinou a ser forte hoje. E por isso, ao invés de odiar a dor, você honra, porque ela te fez renascer. Renascer não é voltar a ser o que você era antes, é criar algo novo a partir do que sobrou. E o que sobrou de você, depois de tanta entrega mal correspondida, é exatamente o que precisava ficar. Ficou o essencial. Ficou a parte que não se vende, que não se dobra, que aprendeu a ser casa. Casa onde a alma descansa, onde o pensamento clareia, onde o coração bate no próprio ritmo. E esse lugar, que você construiu sozinho, agora é sagrado. Quem entra, precisa tirar os sapatos, abaixar a voz e chegar com intenção. O mundo lá fora continua caótico. Gente gritando, julgando, correndo. Mas você não. Você aprendeu a andar devagar, a ouvir mais que falar, a observar mais do que reagir. E isso faz com que você veja o que os outros não veem. Você enxerga nas entrelinhas, sente nos silêncios, percebe nos detalhes. Porque quem já foi ferido com palavras agora, entende a força de um olhar. E quem já chorou escondido agora, valoriza cada gesto genuíno. A dor te deu sensibilidade, e essa sensibilidade virou sabedoria. O estoicismo não te ensinou a ser invencível, te ensinou a ser estável. Marco Aurélio dizia que a alma fica mais forte quando para de desejar o que não tem e começa a valorizar o que já possui. E é isso que você vive agora. Você não espera mais grandes milagres, não deposita mais esperança no outro. Você olha para o que tem, para o que sente, para o que construiu e entende. Já é suficiente. Claro que pode melhorar, mas você já não é mais vazio, já não é mais mendigo emocional. A maturidade emocional chegou como chega o sol depois da tempestade. Aos poucos, sem fazer alarde. De repente você percebe que está mais calmo, que dorme melhor, que respira fundo antes de responder, que escolhe seus assuntos, que não entra mais em toda discussão, que não se justifica tanto. E isso não é desleixo, é filtro. Você aprendeu que se importar com tudo é um jeito de se perder. Então agora escolhe onde colocar sua atenção, como quem escolhe onde plantar uma semente. Algumas pessoas não vão suportar essa sua nova versão. Vão tentar te provocar, te testar, te puxar de volta para o antigo roteiro. Mas você não volta mais. Você responde com silêncio, com limites, com ausência, porque aprendeu que não precisa de plateia para se validar. Seu valor não depende do reconhecimento de ninguém. E isso assusta quem se acostumou a te manipular, porque o que antes era fácil, agora exige verdade.
E nem todo mundo está disposto a trazer isso na bagagem. Agora cada passo seu carrega intenção. Você se recusa a repetir ciclos. Já não abre a porta para quem bate sem saber se quer entrar. Já não compartilha suas dores com quem não sabe escutar. E isso pode parecer frieza, mas é cuidado. É você escolhendo com mais sabedoria. É você colocando grades em janelas que viviam escancaradas. É você trancando gavetas onde antes qualquer um mexia. Agora, você protege sua paz como se protege uma criança. Com carinho, com atenção, com firmeza. Chega uma fase em que você se recusa a aceitar menos do que merece. Não por orgulho, mas por clareza. Já viveu demais tentando ser compreendido, tentando se encaixar, tentando manter o que não fazia mais sentido. Agora, você quer o que é leve, o que é sincero, o que é real. E isso elimina muita coisa, ficam poucos. Mas os poucos que ficam, valem por 1000. Porque agora você não mede mais suas relações pela quantidade, e sim pela profundidade. E quando algo é verdadeiro, não precisa de muito barulho para ser percebido. Você passou tanto tempo tentando se adaptar ao que esperavam de você, que quase esqueceu quem realmente era. Mas agora, cada escolha que faz é um resgate. Você resgata sua voz, sua verdade, sua coragem, e descobre que a verdadeira paz não é um lugar sem conflito. É um lugar onde você não precisa se esconder, onde pode ser inteiro, mesmo com as partes que ainda estão sendo curadas. Isso muda tudo, porque quando você se permite ser real, o mundo ao seu redor se reorganiza. O estoicismo te ensinou que o que está fora de você é cenário. O que importa é como você age dentro dele. Sêneca dizia que a alma grande não se abala com os acidentes da vida. E agora isso faz total sentido. Você já não se afeta tanto com o que disseram, com o que fizeram, com o que não veio. Aprendeu que se algo te fere, o poder dessa ferida está em você. E se está em você, também está em você a cura. Essa consciência é a chave que abre a porta de uma nova existência. Essa existência não é perfeita, mas é sua. Não é cheia de certezas, mas é feita de consciência. E mesmo quando as dúvidas batem, e elas vão bater, você já sabe onde buscar força. Em si, no que aprendeu, no que sobreviveu, no que calou, no que não revidou, no que suportou. Você encontra força nos seus próprios silêncios, porque foi neles que você se reconstruiu. Foi nas noites quietas, quando ninguém via, que você ergueu as paredes da nova vida que agora está vivendo. As pessoas vão perceber. Algumas vão se aproximar, curiosas. Outras vão recuar, desconfortáveis. Mas todas vão sentir que há algo diferente em você. E não é um corte de cabelo nem uma roupa nova. É presença, é densidade. É aquele tipo de mudança que não se explica, só se sente. Porque agora você não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua postura já fala, seu silêncio já ensina. Sua ausência já pesa, porque você deixou de ser ruído e virou presença. E nessa nova versão você não cabe mais nos lugares antigos. Voltar para onde já foi pequeno agora parece impossível, e quando tentam te empurrar de volta, você sorri de canto. Não por desprezo, mas por respeito a tudo que construiu em si. Você sabe o quanto custou chegar aqui. Sabe quantas vezes caiu, quantas noites chorou, quantas vezes pensou em desistir. E por isso, hoje, você se protege. Porque quem aprendeu a viver em paz não aceita mais viver em pedaços. Viver em pedaços era rotina. Você se doava demais, esperava demais, confiava demais. E no fim, quem sobrava para juntar os cacos era sempre você. Era como montar um quebra-cabeça onde sempre faltava uma peça. E essa peça, muitas vezes, era o cuidado que ninguém teve com você. Agora, tudo isso ficou no passado, porque você não se contenta mais com metades. Não aceita mais relações que te deixam em dúvida. Não entrega seu tempo para quem não respeita o valor que ele tem. Você aprendeu a fechar portas sem fazer escândalo, a encerrar ciclos com dignidade. E essa dignidade vem do entendimento de que não é sua função consertar ninguém. Você passou tempo demais tentando salvar pessoas que não queriam ser salvas, tentando explicar sentimentos para quem não sabia nem ouvir, tentando manter vínculos que já estavam desfeitos por dentro. Agora você olha para tudo isso com carinho, mas também com um certo distanciamento, como quem já entendeu que algumas histórias só funcionavam porque você se machucava para mantê-las. E isso, hoje,
é inadmissível. O estoicismo te ajuda a manter essa clareza. Marco Aurélio dizia que é insano esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E você levava isso para a vida sem perceber. Repetia padrões, voltava para lugares que feriam, insistia em relações onde só você tentava. Mas agora não. Agora você pausa, observa. E na dúvida prefere não se envolver, porque aprendeu que muitas vezes se afastar é mais saudável do que permanecer tentando provar que merece ficar. A sua paz passou a valer mais que qualquer argumento. Com essa mudança, suas prioridades também se transformam. Você começa a valorizar o que antes passava despercebido: o silêncio da manhã, o café tomado com calma, um livro que te toca, uma conversa que não precisa de esforço. As coisas pequenas ganham um brilho novo, porque você parou de correr, parou de se ocupar com tudo ao mesmo tempo, parou de se encher de compromissos só para não encarar o que sentia. Agora, você encara. E por encarar, você cura. Cura o que antes ficava escondido debaixo da pressa. Você descobre que o que te sustenta não são os grandes acontecimentos, mas a constância nas pequenas escolhas. Escolher não responder àquela provocação. Escolher dormir em paz em vez de discutir. Escolher cuidar da mente em vez de alimentar drama. Cada escolha é um passo, e cada passo te afasta mais do que te fazia mal. E quanto mais longe você fica daquilo, mais se aproxima de si. Porque é no vazio deixado por aquilo que te sugava que agora nasce o que te fortalece. E mesmo que o passado bata na porta de vez em quando, você já não abre com a mesma facilidade. Você olha pelo olho mágico, analisa com calma e geralmente decide não atender. Não por vingança, não por raiva, mas porque agora você tem critério, tem um filtro mais fino, um radar mais afiado, e quem não vem com verdade nem entra. Você entendeu que seu coração não é hospedaria, é lar, e lar a gente protege com todo o zelo do mundo. Quando você transforma o coração em lar, tudo ao redor começa a se alinhar. Os conflitos diminuem, as cobranças perdem força, a necessidade de provar algo desaparece. Você passa a viver com mais suavidade, mas não com menos firmeza. Pelo contrário, agora sua firmeza é silenciosa. Você não precisa mais se impor. A paz que você carrega já diz quem você é, e quem chega perto percebe. Percebe que está diante de alguém que já sangrou muito, mas escolheu curar ao invés de endurecer. Essa escolha é o que mais te diferencia agora, porque viver ferido é comum. Todo mundo tem marcas, traumas, histórias mal resolvidas, mas nem todos decidem curar. Você decidiu. Decidiu não passar a dor adiante. Decidiu não descontar em ninguém o que te fizeram. Decidiu romper ciclos que se repetiam geração após geração. Isso exige força e exige também gentileza, principalmente com você mesmo, porque você entendeu que, para cuidar bem dos outros, precisa primeiro estar inteiro. E isso se constrói com paciência. A paciência que você cultiva hoje é filha da maturidade. Aquela vontade de resolver tudo na hora, de ter todas as respostas, de antecipar o futuro, ela foi embora. Você aprendeu que as coisas se revelam no tempo certo, que algumas pessoas só mostram quem são quando você para de insistir, que algumas respostas só aparecem quando você silencia, e nesse silêncio você ouve mais de si. Ouve o que ignorava, o que reprimia, o que fingia não sentir. E ao ouvir, você acolhe, e ao acolher, se fortalece. A filosofia estoica reforça essa visão. Epicteto ensinava que a chave da liberdade está na disciplina. E você entendeu que liberdade não é fazer o que quiser, mas fazer o que é certo para sua paz. Então, você se disciplina, não porque virou rígido, mas porque finalmente descobriu o valor do equilíbrio. Você cuida do que pensa, do que fala, do que consome. Você aprende a dizer não para manter a saúde mental. Aprende a sair antes que vire bagunça. Aprende a sentir sem se perder. E cada pequena escolha dessa vai se somando. Elas criam uma estrutura, uma base firme, um alicerce que te sustenta mesmo nos dias difíceis. E sim, os dias difíceis continuam existindo. Só que agora eles não te desmontam como antes. Você sente, respira, processa e segue. Não se desespera, não se joga no chão, não desiste de si, porque já entendeu que a dor passa,
que a tristeza ensina que o tempo cura. E essa confiança muda tudo. Tira o peso das costas, devolve o fôlego. Você se tornou aquele tipo de pessoa que inspira, mesmo sem querer, porque sua paz chama a atenção. Sua ausência incomoda, sua presença conforta. E tudo isso não veio de livros ou de conselhos alheios. Veio de cada momento em que você escolheu se levantar, quando tudo dizia para você parar. Veio de cada instante em que, ao invés de reagir com fúria, você reagiu com sabedoria. Veio de dentro. E tudo que vem de dentro, ninguém te tira. À medida que você se fortalece por dentro, começa a entender que nem todo mundo vai acompanhar essa sua evolução. Algumas pessoas vão tentar te puxar de volta. Não por maldade, mas porque não sabem lidar com sua nova firmeza. Estavam acostumadas com a sua versão que cedia, que aceitava, que engolia sapo com um sorriso no rosto. Agora que você impõe limites, essas mesmas pessoas se sentem desconfortáveis. E tudo bem, porque você não é mais responsável pelo conforto de quem se alimentava da sua fraqueza. Você aprendeu a diferença entre ceder por amor e se anular por medo. E isso fez toda a diferença. Hoje, você se ouve antes de decidir. Se respeita antes de prometer. Se cuida antes de se doar. E quem quiser caminhar ao seu lado vai ter que entender isso. Vai ter que trazer leveza, trazer presença, trazer verdade. Porque agora você não vive mais de promessa, nem de esperança vazia. Você vive de troca real, de afeto maduro, de conexão que sustenta. O estoicismo te mostrou que a vida é imprevisível, mas a postura é escolha sua. Marco Aurélio repetia que as nossas vidas são aquilo que nossos pensamentos fazem dela, e com isso, você passou a vigiar seus pensamentos com mais atenção. Toda vez que o medo aparece, você pergunta, isso é real ou é só um pensamento antigo tentando voltar? E muitas vezes, percebe que está apenas revivendo velhas dores que já não fazem mais sentido. E ao notar isso, você solta, deixa ir, porque segurar o que machuca já não é mais opção. Você passou a olhar o passado como quem folheia um álbum antigo, com carinho, mas sem vontade de voltar. Cada lembrança agora tem o seu lugar. Você não nega, não apaga, mas também não revive. Apenas entende que aquilo foi necessário para que você se tornasse quem é hoje. E por isso, agradece. Até pelas quedas, até pelos enganos, porque foram eles que te ensinaram a levantar mais rápido, a observar melhor, a escolher com mais sabedoria. E essa sabedoria começa a transparecer no seu jeito de estar no mundo. Você chega mais calmo, fala mais devagar, escuta com atenção, não julga com pressa. Sua presença traz segurança, porque você se sente seguro dentro de si. Isso não tem a ver com autoestima de rede social, tem a ver com profundidade. Você sabe o que carrega, sabe o que venceu, sabe o que não aceita mais. E isso vale mais do que qualquer aparência. É um tipo de valor que ninguém te dá. Você mesmo constrói. Agora, quando você encontra alguém que também fez esse caminho para dentro, o reconhecimento é imediato. Não precisa de muitas palavras. Um olhar, um silêncio compartilhado, um respeito natural. E nesses encontros você percebe que não está sozinho, que existem outras almas em construção, gente que também já se perdeu e se refez. E isso aquece, porque mostra que, mesmo num mundo barulhento, ainda é possível encontrar quem valorize a quietude. E você sabe, é nessa quietude que mora a verdadeira força. A verdadeira força, agora você entende, não está no grito nem na pressa. Está na capacidade de permanecer inteiro quando tudo ao redor pede que você se desfaça. Está em suportar sem endurecer, em resistir sem se fechar, em continuar mesmo com medo. E isso não se aprende em um dia. É treino, treino diário. Cada decepção vira exercício, cada provocação vira teste, cada escolha vira um passo. E mesmo que ninguém veja, você sabe, está se tornando alguém melhor do que era ontem. Você aprendeu a ter compaixão por si mesmo. Não se cobra mais como antes. Quando erra, não se destrói. Quando cai, não se xinga. Você estende a mão para si mesmo. Diz, vamos de novo. Tá tudo bem. Você está tentando. Porque agora você sabe que crescer também é ser gentil com os próprios tropeços. Antes, você era seu maior carrasco. Hoje é seu melhor amigo. E essa amizade consigo mesmo é o que te mantém firme,
mesmo quando o mundo parece balançar. A filosofia estoica reforça isso o tempo todo. Sêneca ensinava que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E agora você sabe. Talvez ainda não tenha um mapa detalhado da vida, mas tem um norte. Seu norte é sua paz. Se algo a ameaça, você se afasta. Se algo a alimenta, você se aproxima. E isso faz com que cada decisão seja mais consciente. Não mais movida pelo medo de perder, mas pelo desejo sincero de permanecer bem. Você deixou de ser refém das expectativas alheias. Já não vive mais tentando prever o que os outros querem de você. Não se adapta mais a todo o ambiente. Não se molda mais para ser aceito. Agora você aparece como é. E quem gostar, fica. Quem não gostar, segue. Isso elimina desgastes, tira o peso das costas e, principalmente, te devolve a leveza de existir sem máscaras. Leveza essa que você tanto buscou e que agora finalmente encontrou, dentro e não fora. As manhãs ganharam outro significado. Você acorda com menos angústia. Sente o corpo mais leve, a mente menos barulhenta. Isso não quer dizer que tudo está perfeito, mas que agora você sabe como lidar com o imperfeito. Não tenta mais controlar tudo. Não exige mais dos outros o que eles não podem te dar. Você espera menos, vive mais. E nesse ritmo mais calmo, a vida fica mais nítida, mais real, mais justa, até mesmo nos desafios. Porque agora, cada desafio é visto como parte da jornada. Você não briga mais com o que acontece, lida com o que vem. E essa postura transforma dor em crescimento, transforma perda em ensinamento, transforma fim em recomeço. Tudo porque você decidiu não ser mais marionete das circunstâncias, mas autor da própria história. E esse tipo de decisão, mesmo solitária, vale cada passo dado. Se você chegou até aqui e já percebeu que viver com consciência é um caminho sem volta. Agora cada passo seu tem mais intenção, cada pensamento seu tem mais filtro e cada escolha carrega um peso mais leve, porque você não age mais por impulso, e sim por clareza. Isso não significa que tudo está resolvido, mas que você está mais preparado. A vida continua cheia de desafios, mas a diferença é que agora você carrega um estoicismo prático, que te ajuda a manter a mente firme quando tudo ao redor parece instável. Esse vídeo não foi só um desabafo ou uma reflexão solta. Foi um convite. Um convite para você abandonar o papel de vítima e assumir a postura de protagonista da sua própria vida. O mundo é barulhento, mas você pode escolher o silêncio. As pessoas são inconstantes, mas você pode escolher a firmeza. As dores são inevitáveis, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes opcional. E o estoicismo te entrega esse mapa, um jeito de caminhar por dentro, mesmo quando tudo do lado de fora parece fora de lugar. Você não precisa se tornar frio para ser forte. Não precisa virar pedra para parar de sofrer. Precisa apenas aprender a se escutar mais, a se observar mais, a se respeitar mais. E isso começa aos poucos, numa manhã silenciosa, num não dito com firmeza, numa escolha que coloca sua saúde mental em primeiro lugar. Essas pequenas atitudes viram hábito, e os hábitos viram uma nova vida. Uma vida que não depende de aplausos nem de plateia. Uma vida que é sua, simples, calma, inteira. Se essa mensagem fez sentido para você, então saiba que há muito mais à sua espera. Cada um dos temas que tocamos aqui é aprofundado em outros vídeos do canal. E se você sentiu que essa filosofia conversou diretamente com o que você vive, a playlist Sabedoria Estoica vai ampliar essa jornada. Ali, você vai encontrar reflexões práticas baseadas em Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio e em situações do cotidiano que todos nós enfrentamos, porque a sabedoria não está só nos livros antigos. Está em como você reage ao que vive hoje. Essa playlist é mais que conteúdo. É um manual de reconstrução interna. É onde você aprende a domar o impulso, a digerir a frustração, a agir com intenção. Onde você vê que não está sozinho, que muitos estão despertando para o mesmo caminho de amadurecimento emocional, de autonomia, de leveza. E ao ouvir cada vídeo ali, você vai perceber que não é o único que cansou de sofrer por causa dos outros. Que existe, sim, um jeito mais sereno de viver. E ele começa com um novo olhar para dentro. Então, se algo aqui te tocou, se alguma frase parece ter sido feita para você,
Não deixa isso morrer. Alimenta essa mudança. Continua esse passo. A playlist Sabedoria Estoica está aqui para isso. Para ser tua companhia nos momentos de dúvida, tua lembrança nos dias difíceis, tua referência quando tudo parecer escuro de novo. E mesmo que o mundo lá fora continue agitado, você pode manter sua paz intacta. E cada vez que você fizer isso, vai estar provando que o estoicismo não é uma ideia distante, é uma escolha diária,